Olá pessoal, professor Edenilson gravando para o curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Basílio Machado, município de Antonina. Conversando com o pessoal aí do segundo semestre, a gente está falando sobre a NR4. A NR4, ela fala sobre o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. No último vídeo que eu postei sobre a NR4, pessoal, eu mostrei para vocês esse CNPJ com os códigos nacional aí da atividade econômica, né, o CNAE da Votorantim Cimentos. Só que eu vi que ela ficou meio ruim, não ficou tão bom assim pra gente olhar, principalmente na hora da classificação, tá? Então eu baixei aqui o CNPJ da Petrobras, Petróleo Brasileiro SA, tá? Mesmo processo. Então quando você quer consultar de uma empresa, você vai CNPJ e da Receita Federal, né? Digita o nome da empresa, digita o número do CNPJ e vai sair esse cartão aqui para vocês, né? Para que a gente possa conferir aí as informações, ok? Então deixa eu me esconder aqui e vou abrir a tela da NR4. Então, conforme já passado para vocês, a NR4, né? A gente deve ficar atento aqui às atualizações. A última atualização 2 de maio de 2016, falando sobre a nossa NR, tá? Então, eu quero fazer a classificação de risco lá da Petrobras. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o Código Nacional de Atividade Econômica, né? Então tá aqui, ó, 19217. Vou na minha NR e vou procurar aqui, ó, 19217, né? 17, 18. Aqui, ó, 19217, ó. Então deixa eu subir um pouquinho para ficar bem explícito para vocês aí. Então tá aqui, ó, 19217, tá? Que é a classificação da atividade econômica da Petrobras, atividade principal. Fabricação do refino de petróleo, ó, grau de risco 3, tá? Então se eu quero classificar o risco de uma empresa, eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou pegar o cartão CNPJ, vou verificar o CNAE, o Código Nacional de Atividade Econômica, né, ou classificação nacional de atividade econômica da empresa. Venho na tabela 1, verifico onde está. Depois eu vou conseguir ver qual é o grau de risco desta empresa, ok? Então a gente volta lá para cima, a gente volta lá para os textos iniciais da NR. E a NR, pessoal, ela tem aqui bastante assunto, né? Ela tem aqui 30 páginas. Então eu vou passando com vocês aqui algumas coisas. Então já passei para vocês aqui os primeiros itens da NR. Olha só que interessante, pessoal. A NR4, além de eu conseguir fazer a classificação, né, de eu ver qual que é o grau de risco da minha empresa, é dentro da NR4 que eu vou fazer o dimensionamento do SESMIT, tá? Então assim, ó, é importante, gente, ó, quando nós formos ler uma NR, para a gente interpretar uma NR, a gente precisa entender que as NRs, elas têm os itens, né? Tá vendo aqui, ó, 4.1, tá vendo aqui 4.1, ó, 4.1, 4.2, 4.2.1, né? E o 4.2.1.1 aqui embaixo, ó. 4.2, 4.2.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, aí 4.2.2 e assim vai, tá? Esse 4.2, gente, olha só, ele tem o item 4.2 e os subitens do 4.2, ele vai até o 4.2.5.2, tá? Do que é esse item 4.2 que a NR está falando? O 4.2, gente,
é sobre o dimensionamento do SESMIT, tá? Então, muitas vezes acontece, né, erros assim de interpretação, porque às vezes a gente lê um item da norma e a gente não entende todo o contexto. Então a gente precisa entender o contexto, da onde que está vindo aquela informação, tá? Muitas vezes eu pego uma informação aqui, aqui ó, no 4.2.1.1, ó. Nesse caso, o técnico, o engenheiro de segurança e o médico do trabalho, os enfermeiros poderão ficar centralizados. E ele acha que, né, pode sair fazendo SESMIT centralizados aí por todo canto, né? Mas só que esse aqui é um subitem do item 4.2, né? Então, o 4.2 me dá o dimensionamento. O 4.2.1 vai dizer que para fins do dimensionamento, canteiros de obra, né, que a gente já viu na aula passada, 1.000 empregados poderão, né, ter aí o seu SESMIT centralizado. E ele vai até o 4.5, 4.2.5.2, tá? No 4.3, vocês podem ver ali que já é outro item lá, ó. A empresa enquadrada no grau de risco 1, obrigados a constituir o serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, que possuam em outros serviços de medicina e engenharia, poderão integrar esses serviços de acordo com o serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho, constituindo um único, né, serviço único de engenharia e medicina. Então, ali, empresas de grau de risco 1, né, obrigados a constituir. Quando que uma empresa de grau de risco 1 é obrigada a constituir um SESMIT? Então, nós vamos lá no quadro 2, né, para não ficar tão confuso, né, que a gente vai falando assim, às vezes fica meio confuso, tá? Vamos lá no quadro 2. Ó, quadro 2 ele vai falar sobre o dimensionamento do SESMIT, tá? Então, ó, empresa grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4. Então, a empresa com grau de risco 1, para ela montar um SESMIT, ela vai a partir de 500 funcionários, ó, 501, ela já é obrigada a ter um técnico de segurança. Ah, Edenilson, mas se a empresa tiver 500 funcionários, precisa ter um técnico de segurança? Pela NR não, né? Porque aqui, ó, de 251 a 500, tá vendo aqui, ó? Precisa ter um técnico de segurança para compor o SESMIT, ó? Não. Então, a partir de 501 já vai ter o técnico de segurança obrigatório no SESMIT. E aí só vai subindo, né? De 1.001 a 2.000, ó, um técnico, um médico em tempo parcial. De 2.001 a 3.500 precisa ter um técnico, um engenheiro parcial, um auxiliar de enfermagem e um médico parcial. Então, de 3.500 a 5.000, ó, 2 técnicos de segurança. Então, depende do grau de risco da empresa, né? Só para a gente poder entender o item 4.3, tá? Então, assim, pessoal, nós temos que entender esses itens e subitens, né? Então, olha lá, o 4.3, e ele vem falando lá que a empresa que optar por serviço único de engenharia e medicina ficam obrigados a elaborar e submeter à Secretaria do Ministério do Trabalho até 30 de março um programa bienal. Isso é obrigado a todas as empresas? Não, né? Ela está falando do 4.3. Tá, gente? Então, é interessante, né, essa conversa. 4.3, ó, vou repetir. As empresas enquadradas no grau de risco 1, obrigadas a constituir serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho e que possuam outros serviços de engenharia e medicina, poderão integrar esses serviços com os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, constituindo um serviço único de engenharia e medicina. E aí o 4.3.1 ele fala que a empresa que optar pelo serviço único de engenharia deverá elaborar e submeter à Secretaria de Segurança do Trabalho até 30 de março um programa bienal. Então, esse item aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, para essas empresas grau de risco 1, tá? Não é para todas as empresas. Às vezes o cara olha aqui na lei e ele fala:
Ah, mas a NR4 fala que a empresa tem que até o dia 30 de março entregar um programa bienal de segurança. Não, né? Então você tem que ler o subitem, mas você tem que saber da onde está vindo. Então isso aqui está relacionado às empresas grau de risco 1, tá, gente? Então é interessante essa leitura, né, essa discussão e mostrar isso para vocês, porque muitas vezes naquela vontade, né, naquela ansiedade, a gente lê um item ali e aí você vai lá no dia 30 de março protocolar um programa bienal de segurança do trabalho, sendo que a tua empresa é grau de risco 2, ou é grau de risco 3, ou é grau de risco 4, e não é necessário, né? Então, o 4.3 está falando das empresas grau de risco 1, ok, pessoal? Então, se alguém tiver dúvidas, né, nesse sentido, né, pode estar perguntando, né, ó, 4.3.1.1, as novas empresas que se instalarem após o dia 30 de março, entendeu? Então, às vezes o pessoal fala, ah, mas a NR é muito confusa. Não, não é muito, ela não é que ela é confusa. Ela, às vezes nós não sabemos interpretar uma NR, entenderam? Então, eu não sei se alguém, é, se a gente já não lembro se eu tinha falado isso para vocês em sala de aula, mas nós temos que saber interpretar. É isso que eu sempre falo para vocês na sala, né? Eu falo, gente, nós não precisamos saber de cor a NR, nós precisamos saber o que? Saber aonde ela está, onde eu pesquiso aquele assunto e saber interpretar. Né? Então, ó, 4.3.3, o Serviço Único de Engenharia, ele vai falando do Serviço Único de Engenharia, até ela mudar aqui no 4.4, tá? Daí ela já vem falar para nós ali que os serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho devem ser compostos por médico do trabalho, técnicos de segurança, engenheiro, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, obedecendo o quadro 2, que é o quadro que eu mostrei para vocês até agora, ok? Olha lá, os profissionais integrantes do SEDES devem possuir registro em conformidade com o disposto na regulamentação. Então, ó, 4.4 está falando já do registro, né? Ó, o engenheiro de segurança e o técnico de segurança devem observar a Lei 7.410 de novembro de 1985. Então, tem a Lei 7.410, fala sobre os profissionais integrantes do serviço de engenharia de medicina do trabalho. Ó, 4.5, a empresa que contratar serviços especializados, que contratar, né, outras para prestar os serviços, de acordo com o quadro 2, deverá estender isso para os empregados das suas contratadas. Então, isso que a gente sempre fala também, né? Ah, professor, eu sou responsável pela empresa terceirizada no meu local de trabalho? Tá ali, ó, item 4.5, ó. A empresa que contratar outras para prestar serviço em estabelecimento enquadrados no quadro 2, anexo, deverá estender a assistência dos seus serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho aos empregados das contratadas, sempre que o número de empregado desta exercendo atividades naquele estabelecimento não alcançar o limite previsto nos quadros 2, devendo ainda a contratada cumprir o disposto no item 4.2.5, tá? Então, responde a pergunta de vocês, né? Sou responsável pelos terceiros? É responsável, tá aqui, né? Item 4.5. Ok, pessoal? Então, por enquanto nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar desse item que nós paramos, né, o 4.5. E caso vocês tenham dúvidas, né, pode postar aí um comentário no vídeo aí no YouTube, né, na sala virtual.